temos um tema aqui um bocadinho diferente, mas que nós consideramos que é um pilar importantíssimo para o well-being nas empresas, que é a segurança e saúde no trabalho. Eu vou falar aqui um bocadinho mais na parte da segurança, que é o meu dia-a-dia de trabalho, a Filipa na saúde, e colocamos aqui a questão em que é que os ambientes seguros influenciam o well-being. Nós consideramos que influenciam em tudo, ou seja, consideramos que um ambiente de trabalho seguro deve ser a base para depois podermos efetivamente tomar todas as medidas, implementar todas as ações para que haja o bem-estar. Na Central Med nós consideramos que todos os trabalhadores, seja qual for a sua categoria profissional e seja qual for o seu setor de atividade, falando comércio e serviços para a maioria das empresas aqui presentes, certamente, mas não podemos descurar trabalhadores de indústria, trabalhadores da agricultura, trabalhadores da construção civil, e que todos têm o direito a ter um trabalho digno, em segurança e saúde, e que todos possam ter bem-estar no seu local de trabalho. Ora, consideramos que o ambiente de trabalho seguro é fundamental para o bem-estar dos trabalhadores, pois impacta tanto a nível físico, e neste ponto nós temos que tentar evitar a ocorrência de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, que por vezes têm impactos graves ao longo da vida, que afetam muito a qualidade da vida e que são definitivas. Tem também impacto ao nível da saúde mental, tema que a Filipa posteriormente irá explorar melhor, mas obviamente que um ambiente de trabalho seguro promove a tranquilidade e a confiança, promove o engajamento das pessoas e reduz assim o stress e a ansiedade no dia-a-dia de trabalho. Claro que todos estes fatores e tendo estas duas dinâmicas asseguradas, nós conseguimos ter uma maior produtividade nas nossas empresas. Por este motivo, nós consideramos que a saúde e a segurança no trabalho devem ser a raiz do well-being, ou seja, fazendo aqui um paralelismo com uma árvore. As árvores precisam de raízes fortes e robustas para poder crescer, dar frutos, florescer, e nós consideramos que a área da segurança e da saúde no trabalho devem ser essa raiz. Trazemos aqui alguns factos que vos queremos apresentar, não são de todo números muito agradáveis, mas temos consciência que com o nosso trabalho, ao trabalhar nesta raiz da segurança e saúde no trabalho, muito se pode fazer para reduzir os números atuais sobre estas temáticas. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, sabemos que 3 milhões de trabalhadores morrem a cada ano devido a acidentes e doenças profissionais. Destes números, 2,6 são vítimas de doença profissional, e obviamente aqui temos doenças com causas mais diretas, como a surdez profissional, se estivermos expostos continuamente ao ruído. Temos o cancro profissional, temos doenças de pele, temos doenças do foro do sistema musculoesquelético, as famosas tendinites, lombalgias, quem nunca, não é? Mas temos também, já considerado como doença profissional, o burnout. Temos também 330 mil que são vítimas de acidentes de trabalho. Nós na Central Med todas as semanas recebemos comunicações de empresas com trabalhadores que sofreram acidentes de trabalho, acidentes por vezes, obviamente, fruto da rotina do trabalho, mas também acidentes graves, muito graves, de pessoas que ficam sem um dedo, sem a mão, e pessoas que morrem a trabalhar, efetivamente. Na Europa morrem diariamente cerca de 450 trabalhadores por questões relacionadas com o trabalho, e em Portugal estima-se que a cada dia 4 a 5 pessoas perdem a vida também a trabalhar. Fazendo ainda uma análise relativamente ao impacto da saúde e da segurança no trabalho em Portugal e trazendo aqui números de um estudo sobre o impacto daquilo que as pessoas
percepcionam sobre a sua saúde e o impacto que o trabalho tem na sua saúde, nós podemos constatar que 48% das pessoas sentem que o trabalho afeta a sua saúde no dia-a-dia. 15% percepcionam esta afetação direta, 21% sentem-se doentes, mas continuam a trabalhar, 6% indicam-nos que no último ano tiveram problemas de saúde relacionados com o trabalho, 6% estiveram ausentes mais de 15 dias no último ano também. No entanto, 84% das pessoas inquiridas afirmam haver uma grande probabilidade de continuar no mesmo local de trabalho, ainda com estas condicionantes, e, portanto, nós podemos concluir aqui que muito ainda há a fazer relativamente àquilo que é a base, que é a segurança e a saúde no trabalho das empresas. Ora, perante os factos apresentados, dados também da Organização Internacional do Trabalho, estima-se que a perda de dias de trabalho relacionado com problemas de segurança e saúde no trabalho custa à economia portuguesa 4% do PIB. Transpondo isto para números, para euros, na Europa estamos a falar de 580 milhões de euros e em Portugal perto de 11 milhões de euros. E com estes números nós consideramos que é realmente importante fomentar a criação de culturas de segurança e saúde no trabalho que nos permitam criar medidas, que nos permitam criar programas que protejam os trabalhadores e que sejam, obviamente, tenham um impacto direto no bem-estar das organizações. Por outro lado, a esperança média de vida está cada vez maior, passamos também mais tempo da nossa vida no trabalho e em Portugal, embora apresente uma das esperanças médias de vida mais elevadas da Europa, deixa-nos aqui um desafio porque a qualidade de vida nos nossos últimos anos de trabalho tem vindo a ser cada vez menor. Estudos do INE revelam-nos que a expectativa de vida saudável aos 65 anos para a população geral situa-se nos 7,7 anos, o que está 2,1 anos abaixo da média europeia. Consideramos também que estes números têm a ver com as ainda deficitárias políticas de prevenção que são implementadas nas empresas. Ora, nós passamos mais tempo da nossa vida a trabalhar e passamos também mais horas da nossa vida no local de trabalho. Em média, em Portugal, trabalha-se cerca de 39,3 horas por semana, sendo que estes números têm tendência a aumentar, porque cada vez vai havendo um crescente aumento do número das horas extraordinárias, facilmente ultrapassa as 40 horas semanais, e estamos, portanto, a 2,2 horas acima, mais uma vez, da média europeia. Os países com jornadas mais curtas de trabalho são os países nórdicos e que, em muito, serão um exemplo para nós. Portanto, estando mais tempo a trabalhar, mais tempo no local de trabalho, mais tempo nós estamos também expostos aos riscos inerentes ao nosso local de trabalho. E, portanto, mais importância ainda, os nossos programas de prevenção têm, e ao nível da segurança, nós temos que nos deslocar aos locais de trabalho, como técnicos de segurança, temos que observar a forma como o trabalho é executado, temos que identificar que riscos é que os trabalhadores estão expostos, temos que analisar que consequências é que podem advir desses riscos, ou seja, se eu estiver constantemente a trabalhar num local de trabalho ruidoso, eu sei que mais tarde ou mais cedo, se eu estiver exposto sempre acima dos níveis que são recomendados, muito provavelmente o trabalhador irá ter uma surdez profissional. Portanto, nós temos que identificar, perceber de que forma é que o trabalhador está exposto, analisar este tempo de exposição e definir medidas que protejam o trabalhador, para que ao longo dos anos ele continue com a sua audição nas melhores condições. Quem fala na audição e no ruído, obviamente, isto é aplicável a todos os riscos inerentes no local de trabalho. Riscos do âmbito físico, biológico, químico e psicossocial.
Importa também definir e implementar as medidas corretivas e importa envolver todos os trabalhadores. Não só trabalhadores, gestão de topo, informar e formar e explicar às pessoas qual é o risco a que eles estão expostos, quais são as medidas que devem adotar para se proteger, que equipamentos é que devem utilizar, que pausas é que devem ser feitas, com quanto tempo, ou seja, tomar todas as medidas de forma a proteger o trabalhador. Importante também ao nível da saúde física, vigiar a saúde destes trabalhadores, fazendo as consultas de medicina do trabalho, fazendo os exames médicos ajustados aos riscos a que as pessoas estão expostas, não sendo um pacote de exames igual para toda a gente, mas sim associado ao risco que o técnico está exposto e implementar ações de promoção da saúde que visem não só a parte física, mas também a saúde mental. Certo, Filipa? Certo? Ok, certo. Bom, outra conexão a ter em consideração entre o tempo de trabalho e o ambiente seguro é o impacto que isso pode ter a nível do nosso bem-estar mental. Longas jornadas de trabalho associadas a pausas ineficientes, associadas a uma gestão às vezes não muito coordenada, com dinâmicas de poder tóxicas, podem-nos levar a situações intensificadoras de stress e podem-nos conduzir a situações, como a que falámos há pouco, de ansiedade, depressão ou burnout. E, portanto, é realmente muito importante que nós consigamos medir, avaliar os riscos psicossociais, tal como nós avaliamos os restantes riscos profissionais. Fazendo essa medição dos riscos psicossociais, no fundo, verificando quais são as causas raiz que nos levam ao risco psicossocial, nós conseguimos, avaliando, verificar os níveis de risco. Quais são as dimensões onde eu tenho que atuar prioritariamente? Quais são as dimensões que eu posso atuar a nível de médio e longo prazo? E quais aquelas dimensões que não identificam um risco a priori, mas que eu tenho que monitorizar no sentido de ver se estão adequadas as medidas de prevenção? Depois disto, criar medidas transversais de prevenção à empresa e criar medidas que sejam adaptadas a grupos de trabalhadores, porque nem todos somos iguais e as nossas necessidades também não são iguais. E depois de tudo isto, acompanhar com segurança psicológica. A segurança psicológica é um termo que falámos há pouco, não vou aprofundar este tema, mas realmente locais de trabalho onde existe a segurança psicológica são locais de trabalho onde as pessoas conseguem livremente dizer as suas opiniões, expressar as suas ideias, mostrar os seus medos, as suas angústias e mesmo não ter medo de dizer que erraram. Muitas vezes o que acontece é que em ambientes de trabalho tóxicos, são ambientes de trabalho onde se verifica que os trabalhadores têm medo e vergonha. E se o medo e vergonha existe, é porque do outro lado lhe está a ser transmitida raiva e ironia. Esta raiva e ironia muitas vezes é transmitida de uma maneira bruta. Quem é que nunca ouviu expressões como eu sei o que é que tu estás a esperar a dizer, mas é assim porque eu mando, é assim porque eu quero? Ou, de uma maneira geral, estas afirmações são feitas de uma maneira mais subtil, muitas vezes aqui camufladas de boa vontade. Eu já te expliquei isto 1000 vezes, mas vou-te explicar mais uma. Ou aquela máxima de sou eu que se calhar não me estou a fazer entender, vou explicar novamente. Ou então, num outro nível, aquele engraçadinho ou aquela engraçadinha que ao final do dia nos vê passar depois das 18 horas e nos diz assim: então, hoje tiraste o dia de folga? Há muitos exemplos que nós podemos citar relativamente à segurança psicológica, não é? Na verdade, o grande desafio para nós é aliarmos o mais possível aquilo que nós dizemos àquilo que nós fazemos. Estes conceitos de segurança psicológica, assim como outros conceitos que depois são aplicados nas empresas, muitas vezes, às vezes, só servem para chavões.
Não quer dizer que seja em todas as empresas, obviamente que há imensas empresas a atuar com dignamente e com segurança psicológica, mas muitas vezes estes chavões são adaptados com frases bonitas nas paredes das empresas ou então com posts fantásticos que têm imensos likes nas redes sociais, e depois a verdade das empresas é completamente diferente. Por isso, acima de tudo, consistência entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. E, portanto, ambientes de trabalho seguros e saudáveis são necessidades vitais para as empresas, são necessidades vitais para os trabalhadores, e nós, quando pensamos em ambientes de trabalho seguros e saudáveis, temos que pensar nestes ambientes numa visão holística, ou seja, não vermos só a saúde e a segurança física e psicológica, mas acima de tudo ver e considerar os 4 pilares da saúde do trabalhador: o exercício físico, o sono, a alimentação e o relaxamento e a gestão de stress. O exercício físico não me vou alongar, já tivemos aqui um painel a falar sobre isto, mas o movimento é realmente importantíssimo. Estejamos nós um dia inteiro sentados numa cadeira em frente a um computador, ou estejamos nós numa fábrica, todo o dia de pé, a fazer movimentos repetitivos. O movimento é essencialmente importante para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental. Podemos fazer muitas coisas, obviamente que a Urban Sports, como falou há bocadinho, tem imensas possibilidades, mas na verdade, como há bocadinho também se falava no painel anterior, nem todas as empresas têm esta capacidade. E, portanto, há coisas que nós podemos fazer e que se calhar não têm tantos custos. Por exemplo, umas walk and talk meetings. Há empresas que estão a adotar isto, há algumas empresas nossas clientes e que nos têm trazido vários frutos destas reuniões feitas ao ar livre, em movimento. As pessoas dizem que têm mais criatividade, que vêm mais leves, muito mais alinhadas do que se estivessem 2 ou 3 horas numa sala de reuniões. Sensibilizar os trabalhadores é absolutamente vital. E também termos, por exemplo, líderes informais nas empresas, aquelas pessoas luz que todos nós seguimos e que servem de exemplo, e então incentivar essas pessoas. Porque é que tu não fazes no teu grupo um alongamento de 2 minutos, 3 minutos durante 1 hora, no final de 1 hora, por exemplo, e incentivar o exercício. O exercício é muito importante. Há um slogan que nos diz que o sentar, no caso do sedentarismo, que o sentar é o novo fumar. Toda a gente sabe dos efeitos do sedentarismo, há inúmeros estudos relacionados com isso, há inúmeros estudos que nos indicam a problemática da doença cardiovascular relacionada com o sedentarismo e, portanto, o movimento, o exercício físico é muito importante. O sono, claro que nós não podemos dizer aos nossos colaboradores: a partir de hoje deitas-te às 11 porque tens que dormir 8 horas por dia. Nós não podemos fazer isso, não é? Mas podemos ter mecanismos para os ajudar a conciliar, por exemplo, os seus horários de descanso. Entre eles, desencorajar, por exemplo, as equipas a não enviarem os eternos e-mails, nos eternos grupos que todos nós temos, do Workchat, do Workplace, do WhatsApp, do Vivengage, do que for. Incentivar ou desencorajar as pessoas a que não façam, não troquem estas mensagens a menos que sejam absolutamente necessário fora do horário de trabalho. E mesmo que isso aconteça, depois no dia seguinte perguntar a essa pessoa: mas porquê é que o fizeste? Estás com dificuldades na gestão do teu tempo? Em que é que eu te posso ajudar? Esta é, por exemplo, uma possibilidade. Outra possibilidade é mesmo sensibilizar para a higiene do sono. A higiene do sono tem um impacto fundamental na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa produtividade, na nossa criatividade, rentabilidade e, portanto, é fundamental que o façamos. Alimentação, já falámos na alimentação também hoje. A alimentação saudável é de extrema importância. Podemos, se tivermos cantinas nos nossos locais de trabalho, falar com as pessoas que as gerem e tentar que os alimentos sejam o mais saudáveis possível.
se tivermos máquinas de vending espalhadas pela empresa, substituir os alimentos que lá estão, que normalmente não são alimentos saudáveis, substituí-los por alimentos mais saudáveis, distribuir fruta fresca aos nossos trabalhadores, enfim, uma panóplia de... Já acabei? Não, pois não. Que susto! Muito obrigada. E podermos atribuir, por exemplo, fruta fresca aos nossos trabalhadores era também uma possibilidade e, obviamente, também sensibilizá-los para este tema. Relaxamento e gestão de stress. Temos várias possibilidades neste momento no mercado. Mindfulness, respiração consciente, meditação guiada, enfim, uma panóplia de possibilidades à nossa disposição. Temos a nível de aplicações que têm isto, temos pessoas muito válidas a fazer isto nas empresas, mas um conselho que vos dou: não tomem este tipo de iniciativas nas vossas empresas sem primeiro perceberem as causas raiz de, por exemplo, os riscos psicossociais identificados. Se vocês têm, por exemplo, exigências cognitivas grandes, se vocês tiverem grandes exigências emocionais, se tiverem dinâmicas de poder tóxicas, se tiverem uma conciliação muito fraca entre a vida pessoal e a vida profissional, ritmos de trabalho intensos, não apliquem este tipo de ações sem primeiro ajustar aquilo que são estas necessidades basilares dos trabalhadores. Porque depois o que é que pode acontecer? 2 caminhos. Ou as pessoas não vão, não aderem, e se não aderem, porquê é que não aderem? Normalmente a resposta é porque não têm tempo, e normalmente essas pessoas depois tornam-se um bocadinho cínicas relativamente àquilo que são estas ou outras iniciativas que se vêm a fazer. Ou então as pessoas vão, e as pessoas vão, respiram conscientemente 2 segundos, e ao 3º segundo estão a pensar: eu devia estar no meu posto de trabalho, eu devia estar a terminar o meu relatório, e não vou terminar o meu relatório a tempo, vou ter que ir para casa e fazê-lo, não vou dar de jantar ao meu filho, não o vou ajudar a deitar e a dormir e a fazer a leitura antes de dormir, e isto é uma pescadinha de rabo na boca que não nos leva a lado nenhum. E aquilo que foi um esforço da empresa para a implementação desta ação concreta acaba por ter resultados praticamente nulos. Portanto, aquilo que nós devemos fazer é integrar dados, é ter acesso a dados e integrá-los, e a partir destes dados poder criar programas de promoção da saúde e do bem-estar. É muito importante que estes dados sejam integrados. Vão-me dizer: mas eu faço o dia da SST na minha empresa, eu faço o dia da alimentação saudável, eu até faço o dia do coração, e eu vou-vos dizer: mas isso é tudo muito válido, eu não digo que não, e é melhor que nada. Mas melhor ainda é vocês pegarem naquilo que são os dados que são obtidos vossos internos, nomeadamente de qualquer survey que façam nesta matéria, mas também, e se o tiverem, equipas de saúde ocupacional fortes que vos deem estes dados, coadjuvem esses dados, peçam ajuda às equipas de saúde ocupacional, integrem os dados, e porque aí sim vão conseguir fazer implementações e programações estruturadas a nível daquilo que são as necessidades dos trabalhadores. Uma das nossas funções, da Henriqueta e minha, é o de analisar cadernos de encargos. Fazemos isto com muita regularidade. E empresas que já ou têm estruturado ou com outras empresas saúde ocupacional, ou empresas que não têm. Ainda há dias recebemos uma, e trago aqui como exemplo porque achei curioso e achei interessante trazer. Uma instituição que, não interessa a razão, ainda não tinha serviços de saúde ocupacional. E então, no seu caderno de encargos, pedem-nos uma série de coisas, entre elas 3 ações de promoção da saúde e do bem-estar. E as ações de promoção da saúde e do bem-estar já vêm definidas. E eram ergonomia, alimentação saudável e tabagismo.
E quando vamos falar com a empresa, alimentação saudável, ok, é transversal, ergonomia, ok, é transversal. E o tabagismo? E eu pergunto, e até para perceber, para nós adequarmos também eventuais exames complementares de diagnóstico que tivéssemos que fazer àquelas pessoas, tabagismo porquê? Porque tem uma percentagem elevada de fumadores. E a resposta foi, não faço ideia. Então, mas não têm ideia de mais ou menos, vocês são um universo de 100, 120 pessoas, quantas pessoas é que são fumadoras? Eu de vez em quando vejo 1 ou 2 a fumar lá embaixo. Então, e porquê que querem uma ação de promoção da saúde e sensibilização relativamente ao tabagismo? Porque temos que decidir a priori e decidimos esta. Bom, se nós não temos fumadores, ou se os fumadores são residuais, ou se esse trabalho podia ser efetuado a nível das equipas de saúde de trabalho, personalizadas àquelas pessoas que efetivamente precisam, e pudéssemos aproveitar com os dados que nós tínhamos de alguns meses de trabalho e conseguíssemos perceber, quer a nível da segurança, quer a nível da saúde, qual é que era o tema mais quente para nós trabalharmos, de certeza que isto daria outro tipo de frutos. E, portanto, é relevante que nós tenhamos os insights, quer da saúde, quer da segurança, quando nós implementamos programas de saúde e de bem-estar. Riqueta, queres nomear alguns a nível da segurança? Ao nível da segurança, sem dúvida, é muito importante a nossa deslocação e o nosso trabalho em equipa com a empresa que estamos a trabalhar, conhecer as rotinas dos trabalhadores, conhecer os postos de trabalho, perceber as metodologias que se praticam na empresa, perceber que equipamentos é que têm disponíveis, que ferramentas é que têm disponíveis. Temos agora uma dificuldade muito grande em fazer este trabalho, e já que falamos aqui tanto em teletrabalho e trabalho híbrido, temos neste momento uma grande dificuldade em perceber efetivamente quais são os riscos que os trabalhadores que estão em teletrabalho estão expostos. Isto porque, embora a lei esteja previsto na lei que a gente possa se deslocar à casa das pessoas, não deixa de ser entrar no ambiente privado e familiar dos trabalhadores. No entanto, mesmo neste ambiente, deve existir um local, um posto de trabalho, onde todos os equipamentos, a cadeira, a mesa, o computador, a forma como está à altura da cadeira, a mesa e o próprio monitor relativamente ao trabalhador, a iluminação, o ruído, se há reflexos no ecrã, todos estes pontos são super relevantes e super importantes que o técnico de segurança possa observar, possa identificar, possa analisar, para depois poder transmitir toda esta informação à equipa de saúde, ao enfermeiro, ao técnico de saúde e ao médico, e assim possamos em conjunto depois definir que medidas e que ações é que devem ser tomadas para aquela empresa, para aquelas pessoas e, obviamente, extrapolando isto para todos os ambientes de trabalho. É importante também nós monitorizarmos todos os acidentes de trabalho que ocorrem numa empresa, não só os acidentes, mas aqueles que foram quase acidentes ou os próprios incidentes. Temos que perceber porque é que aconteceu, como é que aconteceu, o que é que afetou, que parte do corpo foi afetada, em que dia da semana é que foi, a que hora do dia é que aconteceu, para percebermos realmente os verdadeiros motivos que levaram à ocorrência deste acidente, definirmos planos de ação para que não volte a acontecer nenhuma situação semelhante e com toda esta informação nós possamos passar a melhor realidade e a realidade mais fidedigna daquilo que é o trabalho e daquilo que é a exposição do trabalhador, para que o médico depois possa também definir as suas ações e, obviamente, no conjunto de toda esta informação, percebermos também a nível do risco psicossocial e da saúde mental quais os pontos que nós temos que trabalhar e que são realmente pertinentes e adequados e ajustados àquele trabalhador, àquela empresa e àquela realidade de trabalho. A nível da saúde, obviamente nós não podemos dar dados
individuais, de saúde individual dos trabalhadores, mas, por exemplo, nós na Centralmed fazemos aquilo que chamamos um relatório síntese da saúde do local de trabalho, de saúde laboral. E este relatório síntese, no fundo, é um raio-x daquilo que é a empresa. Ou seja, este relatório síntese dá à empresa indicações, por exemplo, se existem trabalhadores vulneráveis, se existem trabalhadores com doenças crónicas, se de alguma forma o ambiente de trabalho pode impactar negativamente na doença crónica que a pessoa tem, se do conjunto dos seus trabalhadores há indicadores que podem ser importantes relativamente ao risco cardiovascular, à diabetes, ao sedentarismo. Por exemplo, também nós, no nosso caso, fazemos a aplicação de escalas de bem-estar psicológico, perceber qual é que é a percepção dos trabalhadores relativamente ao seu bem-estar psicológico e, portanto, todas estas informações podem ser traduzidas num relatório que depois é entregue à empresa e que poderá ajudar a empresa na implementação destes programas. Portanto, resumidamente, se nós tivermos estes dados, podemos identificar padrões de risco, podemos monitorizar e medir é de extrema importância, porque nós, tendo planos robustos, nós depois podemos identificar, podemos medir e podemos ver se estamos no caminho certo, se temos que dar um passo atrás, o que é que temos que fazer, se a dimensão que nós estamos a utilizar neste momento é a dimensão que estamos a dar prioridade neste momento, é a dimensão adequada, ou se temos que passar para outra dimensão. E, portanto, monitorizar é muito importante. E estas ações, da forma depois como estão padronizadas, podem ser personalizadas, ou seja, eu posso ter ações no meu planeamento que são transversais a toda a empresa, mas também posso ter ações que são dirigidas a grupos específicos de trabalhadores, porque efetivamente o nosso corpo de trabalho tem características obviamente diferentes, porque cada pessoa é diferente. Para que tudo isto aconteça, nós temos que ter uma cultura de bem-estar organizacional, temos que ter uma cultura organizacional focada no bem-estar, e para que isto aconteça, a liderança é muito importante. Portanto, o exemplo tem que vir de cima. Não pode ser dizer vamos estrategicamente fazer isto, vamos investir e depois não dar o exemplo. Os líderes têm que dar o exemplo. O professor António Damasio, há relativamente meia dúzia de meses, dizia que o principal objetivo de um líder é não causar dor, sofrimento às pessoas que gere. E eu, humildemente, não me colocando ao lado do professor António Damasio, obviamente, acrescentaria que também deve ser atuar pelo exemplo. Outra coisa muito importante é incentivar a colaboração e o apoio. Nós vivemos, eu acho, num tempo de intervalo, e passo a explicar porquê rapidamente. Nós vivemos, se olharmos há 50 anos atrás, eu tenho 45, eu lembro-me há cerca de 35 anos atrás, ver o meu avô ligar para a sua mãe, minha bisavó, numa aldeia da Beira Alta, próximo da Serra da Estrela, e ligar e combinar, mãe, eu ligo-lhe para a semana, no mesmo dia, à mesma hora. Isto porquê? Porque ela tinha que ir ao café do Sr. Silvestre, que era o único telefone que havia na aldeia. E daí até aqui, nestes últimos 50 anos, nós evoluímos imenso. A verdade é que vamos evoluir muito mais e muito mais rapidamente. A questão é que não sabemos como. A inteligência artificial já não nos está a bater à porta, já entrou, e ela traz benefícios enormes, mas também pode trazer um futuro que nós não conhecemos, que nos é desconhecido. E, portanto, nós estamos neste intervalo aqui, em que não estamos já no passado, mas não estamos ainda no futuro, e aquilo que nós temos que fazer é, a meu ver, abandonar a competitividade em detrimento da cooperação. Porque se há alguma coisa que nos fez, enquanto espécie, chegar até aos dias de hoje, foi exatamente isso, a cooperação. Porque se tivéssemos agido em competitividade, não estaríamos aqui e não teríamos evoluído aquilo que evoluímos. Rapidamente, já não vou dizer nada disto, porque não me deixam, e portanto
E, portanto, só em jeito de conclusão, e nem sequer é esta conclusão que eu vou dizer. Depois se quiserem, eu deixo-vos, obviamente, os PowerPoints. Eu queria deixar aqui 2 notas, uma a nível particular, digamos assim, e outra a nível da organização. Eu acho que falarmos de bem-estar é uma forma também de nós refletirmos sobre o que é que nós consideramos que é bem-estar para nós próprios, porque o meu conceito de bem-estar pode ser diferente do conceito de Henriqueta. E, portanto, isto é uma possibilidade de nós pensarmos também sobre aquilo que nós achamos que é bem-estar, porque nós andamos aqui todos metidos numa bolha há cerca de 10, 15 anos, muito levados é muito rápido, muito levados pelas narrativas de que temos que estar sempre bem e que temos que estar sempre fitness e temos que estar sempre felizes, e a vida não é isso, a vida é o que acontece entre os nossos planos, e portanto nós temos que também saber agir nas adversidades. Por último, meu querido, é muito rápido, por último, dizer que nós não precisamos de um portfólio gigante de produtos de bem-estar. Nós precisamos, sim, de ter condições para que os nossos trabalhadores consigam florescer. E isto passa pela segurança psicológica, por ambientes seguros e saudáveis e, essencialmente, por uma vigilância adequada das consultas a nível da medicina do trabalho. Escolham bons parceiros para fazer as vossas consultas de medicina do trabalho. Não encarem a medicina do trabalho ou a saúde ocupacional como um custo, porque se tiverem os parceiros corretos, não será custo, será um grande investimento. Obrigada.